Olá pessoal, vamos começar a parte número 1 do livro Fedro. Então, como vocês já sabem, meu nome é Jussara Gontoff e estou lendo aqui o livro do Platão, que foi um grande filósofo, tá isso já na introdução. E agora eu quero contextualizar um pouquinho, antes de começar o livro propriamente, essa época do Platão, para vocês entenderem um pouco do que acontece dentro desse livro, que vai apresentar aqui o personagem Sócrates conversando com Fedro e citando um discurso de Lísias. Então, Fedro era um homem muito curioso, amava ouvir discursos, e vocês vão reparar dentro dessa obra que o Platão, através das palavras de Sócrates, coloca inclusive, muito dessa sua vontade de investigar na própria palavra do Fedro, que o Fedro adorava ouvir, Isso era uma característica também de Sócrates, E também, claro, de Platão. Nós temos um outro personagem citado que era Lísias. Lísias foi um grande retórico na época e, muito provavelmente, o que se diz, é que ele estava envolvido com a morte de Sócrates. E esse tema da morte de Sócrates, ela acaba aparecendo na grande maioria dos livros, se não a maioria, mas muitos livros do Platão. Platão que não se conformou, de alguma maneira, com Sócrates tendo tomado cicuta, tendo sido condenado à morte, e muito pela responsabilidade de Lísias. Então, de alguma maneira aqui, ele vai criticar o Lísias, por esse ato irreparável na história, Mas importante, que se Sócrates não tivesse morrido dessa forma tão honrosa, aceitando a sua morte de uma maneira tão grandiosa como aparece nos livros que eu já li aqui no canal, não Apologia de Sócrates, quando ele é condenado e ele faz toda a sua defesa, depois em Fédon, seus momentos finais, e também em Críton no meio, quando seu amigo vai lá e diz para ele fugir, ele justifica por que não e por que ele vai seguir a justiça, Então, essa beleza, se ele não tivesse morrido, talvez não tivéssemos todos esses momentos, para a gente refletir e crescer, nessa análise da vida do próprio Sócrates. E aí também aparece o próprio, então, Platão por detrás da obra. Então, Lísias, Fedro e Sócrates e o próprio Platão. Então, entendendo agora um pouquinho da questão do Platão. Como eu já falei, Platão nasceu no século V, morre no século IV a.C. Quando ele nasce, Atenas é um local efervescente. Existe aquela liga das cidades da Grécia e, inclusive, elas ajudam muito com dinheiro, Atenas é como se estivesse na cabeça, assim, dessa chefia das cidades, e essas cidades dão dinheiro para Atenas, e Atenas está muito desenvolvida na época do nascimento de Sócrates, Inclusive, na época, quando ele nasce, já alguns monumentos, na Grécia estavam sendo construídos e outros já estavam construídos, inclusive o Partenon, ele é construído nessa época, Então, Atenas era uma cidade fortíssima. Ao mesmo tempo, conforme Platão vai vivendo seus primeiros anos, seus primeiros 30 anos, existe aquela tensão toda com Esparta. E acaba acontecendo depois a Guerra do Peloponeso, onde Esparta vence Atenas. No momento que Esparta vence Atenas, isso aparece na obra, por isso que eu estou citando, é interessante a gente contextualizar como é que viveu Platão, No momento que Esparta vence Atenas, aquela democracia ateniense que existia e que era muito forte quando ele nasceu, e que é sempre referência nas suas obras, se fala da democracia, das assembleias onde as coisas se discutiam em conjunto, tudo isso sempre presente. No momento que Esparta vence, essa democracia, por um período curto de tempo, ela termina e existem os tiranos que vão governar por 8 meses Atenas. Então, é constituído um governo de 30 tiranos e eles estão ali instalados, e esse governo acaba
terminando muito rapidamente, né? Depois de 8 meses, um grupo de democratas conquista a cidade, reinstala a democracia, dá uma certa anistia para aquelas pessoas que tinham participado desse grupo, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma desconfiança grande em relação àquelas pessoas que teriam participado desse grupo dos 30, que teriam apoiado esse grupo dos 30, e um desses homens é Sócrates. Por isso que Sócrates, mais para frente, acaba entrando num tribunal, é julgado, não adianta ele fazer toda a sua defesa filosófica da busca pela verdade e tudo mais, e ele é condenado. Então, nesse momento, nessa obra do Fedro, em alguns momentos a gente vai perceber o Platão falando sobre a democracia, falando sobre esse método, né, que existia e que ele não era muito favorável. Não é que ele não era favorável à democracia, mas Platão, ele não acreditava que dentro desses grupos, nessas assembleias, existisse de fato uma busca sobre si mesmo, uma busca sobre a verdade. Nestas assembleias, muitas vezes o que valia era a retórica, né? Aquele que falava bem e que conseguia saber o que os outros queriam ouvir, o que os outros acreditavam, e eles falavam isso. E aí, falando aquilo que os outros acreditavam e o que os outros queriam ouvir, muitas vezes venciam, né, aquelas discussões e conseguiam fazer impor as suas vontades. Essas eram as características, por exemplo, dos sofistas, que são criticados em muitas obras do Platão. E também vai estar se citando um pouco sobre isso nessa obra, tá? Dito isso, só vale lembrar que o Sócrates nunca escreveu nada, disse que Sócrates era analfabeto, não temos essa certeza, mas todas as referências que vamos ouvir são referências a partir do Platão, ok? Então, vamos começar pelo menos um pouquinho do livro aqui, o prólogo, para a gente avançar. Prólogo. Sócrates, para onde vais a esta hora, meu caro Fedro? E de onde vens? Fedro, venho de casa de Lísias, o filho de Céfalo, caro Sócrates, e vou dar um passeio até lá fora das muralhas. Estive muito tempo com Lísias, passei toda a manhã sentada. Ora, seguindo os conselhos do nosso comum amigo Acúmeno, costumo dar os meus passeios por caminhos longos, porque são muito mais salutares do que os passeios debaixo das arcadas. E essa pessoa que ele cita era um médico, tá? Sócrates, e Acúmeno tem muita razão, meu caro, podes estar certo. Mas pelo que me dizes, Lísias encontra-se então na cidade? Lísias não vivia em Atenas uma boa parte do tempo. Fedro responde, sim, em casa de Epícrates, aquela casa que, como sabes, fica perto do templo do Zeus Olímpico, a Moricana. Aqui tem duas referências, que é Epícrates, né? E essa palavra Moricana, e aqui explicando que Mórico era um ateniense de costumes duvidosos, então essa casa que tinha esse nome era uma casa de costumes duvidosos, tá bom? E vamos lá então, vamos seguir. Sócrates, sim, e então em que passastes o tempo? Tenho a certeza de que Lísias te regalou com a sua eloquência. Fedro, contar-te-ei se não te impedir de me acompanhares e escutar. Sócrates, mas que ideia! Não te parece que eu sou, como diz Píndaro, um homem disposto a sacrificar todos os impedimentos ao cuidado de ouvir, narrar a conversa que Lísias e tu tivestes? Fedro, neste caso, acompanha-me, ele mostrando aqui esse gosto por ouvir, né? Como eu falei antes. Sócrates, podes contar. Fedro, sim, Sócrates, tanto mais que o que vou dizer é assunto da tua predileção. Com efeito, o assunto de que nos ocupávamos tinha, não sei por que motivo, relação com o amor. Convém esclarecer que Lísias escrevera uma dessas declarações que se fazem aos jovens belos,
mas a declaração não parecia a carta de um amante. Mas, e nesse ponto, reside o engano. Desculpa, reside o engenho. Ele diz que se devem prestar favores não ao que ama, mas sim ao que não ama. Então, vemos aqui a abertura desse prólogo com uma frase chave, que é: para onde vais a esta hora e de onde vens, que já é uma condução de uma busca que podemos fazer aqui nas nossas vidas, né? E depois, aqui já a indicação de que Sócrates está fora, né? Está saindo da cidade, lembrando que Sócrates era um homem que não saía de Atenas, ele vivia o tempo todo lá. Então, outra coisa aqui que está sendo apresentada, que ele vai sair, né? Como em Platão, nada é aleatório, mais alguma coisa para a gente já começar a ficar com os nossos sentidos atentos. E aqui já descrevendo que de cara vai começar esse diálogo onde Ulísias, que é esse grande retórico da época para o qual, né, ao qual Platão tem severas críticas em função da retórica mesmo, mas que aqui dentro dessa obra ele vai acabar falando pontos favoráveis à retórica, explico mais para frente diante do livro, mas aqui severas críticas em função daquilo que já foi dito, né, dessa ligação de Lísias com a morte de Sócrates, né? E aqui dizendo então que o primeiro diálogo que vai se apresentar vai falar sobre a questão do amor. E aqui está falando sobre jovens belos, lembrando também que nessa época na Grécia era muito comum a aristocracia, os mais ricos, né, que os jovens belos tivessem relacionamentos, belos e jovens, assim, jovens mesmo, tivessem relacionamentos com homens mais velhos. Então, que é uma coisa que inclusive o Platão também critica, né? E a gente vai entender um pouco mais sobre isso ao longo das obras que a gente vai lendo do próprio Platão. Tá bom? Então continuamos amanhã. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa abertura, né? E vamos em frente. Bye, bye.